Então, oi para quem estiver vendo isso. Nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouco sobre este livro, Eros e Civilização, do Herbert Marcuse. Isso vai ser o começo de uma sequência de livros, de vídeos que eu tô planejando fazer, dos livros que eu leio, porque eu tava sentindo que, assim, eu sempre que leio um livro, eu esqueço o que eu li, assim, 2 meses depois. Talvez eu lembre, tipo assim, da mensagem principal, mas às vezes nem isso. Então eu comecei a fazer fechamentos reais dos meus livros, e também acho legal fazer vídeos para explicar, assim. Então, um resumão do que esse pensador fala, por exemplo, ou essa obra fala. Porque acho que é bom divulgar os conhecimentos que você tem. E também, quando eu estava na faculdade e tinha que ler muito livro, eu achava bom ver um resumo antes, para eu estar localizada aí no meio daquela obra enorme que eu tinha que ler, sabe? Então, é isso, mais ou menos. Eu estou um pouco nervosa porque eu nunca me expus assim na internet. Mas tudo bem, foda-se, vamos viver loucamente. Então tá, sobre este livro. Ele foi escrito em 1955 por Herbert Marcuse, que é um filósofo alemão que fazia parte da Escola de Frankfurt, né? A gente escuta muito esse nome, Escola de Frankfurt, nas aulas de sociologia e do ensino médio, mas quer dizer que era um grupo de intelectuais que faziam parte da Universidade de Frankfurt e começaram a publicar várias coisas juntos, trabalhar juntos e criaram essa escola aí, né? Que é tipo assim, uma escola de pensamento. Que eles falavam sobre a sociedade capitalista da época, marxismo, psicanálise, vários assuntos aí, né? Entre os principais nomes tinha o Theodor Adorno, que fala sobre a indústria cultural, né? Bem famoso, às vezes cai no vestibular. Max Horkheimer, Erich Fromm, Walter Benjamin, todos faziam parte. Muitos deles foram assassinados pelo regime nazista, porque é isso, né? A escola de Frankfurt parou de existir por um tempo aí, em 1933, quando ela foi fechada pelo regime nazista, né? Que começou a perseguir pessoas que eram de esquerda, e entre outros grupos de pessoas. E então, alguns desses morreram, como é o caso do Walter Benjamin, outros se refugiaram, como é o caso do Herbert Marcuse, que se refugiou nos Estados Unidos e publicou esse livro que a gente vai falar aqui agora, em 1955. E o título oficial do livro é Eros e Civilização, uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Eros significa a deusa do amor, de acordo com a mitologia grega, né? E Freud se baseava muito na mitologia grega para explicar a psique humana, né? Pensar aí no complexo de Édipo, que é um conto grego que ele, né, fala que a criança nasce querendo a mãe ou o pai, e daí ela tem que matar a mãe ou o pai, no caso o pai, né? Enfim, todos esses rolês muito doidos, mas que fazem sentido. Enfim, depois a gente fala melhor sobre isso. Vamos focar aqui no Herbert Marcuse, mas então tá, então o Herbert Marcuse nesse livro vai tentar fazer uma interpretação mesmo, né, do pensamento de Freud, pensando mais num ensaio muito famoso dele, de 1930, que chama O Mal-Estar da Civilização, ou da Cultura, aí depende da tradução em alemão, né? E nesse ensaio, o Freud fala como a cultura, ou a sociedade, ou a civilização nos impõe regras que matam o nosso desejo mais instintivo, né? Os nossos instintos. E isso que causa a gente ficar doente da cabeça, assim, começar a arrancar nossos cabelos e ficar neurótico, obsessivo, vide as outras estruturas mentais psíquicas, que ele descreve que existe. Mas basicamente é isso. Daí o que o Marcuse vai fazer? Ele vai fazer uma interpretação mais profunda disso, né, atualizando isso para 1955. Só que o que acontece? Lendo esse livro, que você fica meio abismado, que na verdade parece que ele está prevendo o que vai acontecer no futuro, né? Da gente hoje. Então, é um livro muito doido, porque você está lendo o que ele fala que acontece com a gente por nos reprimir, reprimir nossos instintos no mundo capitalista de 1955, só que parece que está falando de hoje em dia também, né? É, daí tá, o que que ele fala de muito importante? Ele fala de dois conceitos, ele cria dois conceitos para falar um pouco sobre
isso, né, como o capitalismo afeta nossas cabecinhas, ele fala da mais repressão, que é um pouco diferente da mais-valia. Eu tentei entender pela mais-valia, depois eu vi que não era isso. A mais-valia, no final, é uma conta de. Ai, tá pitando meu. Será que vai pegar isso no vídeo? Tá, parou. A mais-valia, no final, é uma conta de subtração, né? Que é o valor do produzido pelo nosso trabalho menos o nosso salário igual o lucro aí, que é a mais-valia, que não vai para os nossos bolsos, vai para os bolsos do proprietário da empresa ou do burguês, né? Como o Marx escrevia. É, Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa de marketing e daí eu tenho que fazer um anúncio para Coca-Cola e, assim, a empresa ganha uma tonelada de dinheiro para fazer isso, meu salário não vai mudar. Eu vou ganhar sempre, todo dia 5 lá, o mesmo salário, não importa o que eu produzir de riqueza, né? E essa diferença aí entre meu salário e a riqueza que eu produzi com o meu trabalho é a mais-valia, é o lucro. A mais repressão é a repressão, né, atualizada, como a gente diria assim, atualizada para a sociedade capitalista atual, porque o Freud escreveu assim entre 1910 e 30. Era uma outra sociedade, né? Não era uma sociedade, era uma sociedade capitalista, mas não altamente industrializada como é hoje em dia e globalizada assim. Então, o Marcuse, ele fala um pouco disso, como que a repressão aumentou, na verdade, né? A gente acabou ficando mais doente. É, Daí ele fala de um princípio além dos princípios do Freud, porque Freud fala de três princípios, né? Tem o princípio de prazer, o princípio de realidade e o princípio de morte. Acho que instinto de morte, né? Enfim, depois a gente vê isso melhor. Mas o princípio de prazer é porque assim, somos animais, né? Somos animais que queremos nos satisfazer. Então, o princípio de prazer é esse princípio que nos guia para satisfazer nossas vontades. Só que existe o princípio da realidade, que meio que corta essas vontades, né? Então, por exemplo, eu quero tomar 5 litros de sorvete. Só que eu vou passar muito mal ou eu não tenho dinheiro para comprar esse sorvete. Daí, o meu prazer é, né, moldado a partir disso, né? Então, o princípio da realidade molda o nosso prazer, ele reprime nosso prazer aí. E o princípio de desempenho, que o Marcos fala no livro, é a forma histórica predominante do princípio de realidade, que ele chama. Então, é a forma do princípio de realidade de 1955, assim, dizendo, né? Porque não é só o princípio de realidade que vai reprimir o nosso prazer. Também vai existir o princípio de desempenho, que a gente parece que está se reprimindo mais para desempenhar mais e conseguir cada vez mais nessa lógica capitalista, né? Daí isso conversa muito com o livro do filósofo, né, coreano, nossa, eu sempre nunca consigo falar o nome dele. Um segundinho, calma aí. É, Byung-Chul Han? Byung-Chul Han? Peraí. Byung-Chul... Byung-Chul Han. É, que fala da sociedade do cansaço, né? Então a gente está se maltratando mesmo em nome disso, do sucesso, que parece que a gente nunca chega lá, porque na lógica capitalista nunca nada é o suficiente, sempre estamos atrás do mais, né? E a gente acaba nos matando em nome disso. E daí o Marcuse fala um pouco disso, né, quando ele quer dizer, né, o princípio de desempenho aí, a gente tem que desempenhar cada vez mais. Então é como se fosse um princípio de realidade, só que mais elevado, porque a realidade está posta, tipo assim, tá, eu tenho que comprar, fazer o meu mercado, e eu deveria estar feliz com isso. Mas não é mais isso, a gente quer fazer nosso mercado, mas também ser o melhor em sei lá o quê, daí eu compro tal curso, daí eu compro, faço aquilo. Eu tenho que ser melhor que o coleguinha que postou no Instagram que tá em Roma, então eu tenho, né, tudo isso, exemplos, tá, não da vida real. Mas então é isso que ele fala um pouco com esses dois termos novos que ele cunha, né? O que mais? O que mais? Daí tem o instinto de morte, que eu falei um pouquinho, né? O princípio de. Eu acho que instinto mesmo, eu falei errado. Instinto de morte. É, Como que ele funciona na sociedade capitalista atual? Na verdade, o Herbert Marcuse fala que o capitalismo precisa do instinto de morte para funcionar.
porque, né, daí eu vou ler aqui com as palavras dele. A civilização mergulha numa dialética destrutiva. As restrições perpétuas sobre Eros enfraquecem, em última instância, os instintos vitais, e assim fortalecem e liberam as próprias forças contra as quais eles foram mobilizados, as de destruição. Então, o instinto de morte ele é destrutivo, né? E daí pode ser autodestruição ou destruição perante o próximo, mas ele funciona nesse sentido, tipo assim, a energia que era para ser destinada para o Eros, né, o nosso princípio de prazer, como ela está sendo tirada de lá, ela na verdade retroalimenta um princípio novo aí, um instinto de morte que é destrutivo. É, e depois ele fala aqui. Contudo, e esse ponto é decisivo, a energia instintiva, assim extraída, não se acumula nem é sublimada nos instintos agressivos, pois sua utilização social, por meio do trabalho, sustenta e até enriquece a vida do indivíduo. Então, essa energia destrutiva que a gente vai acumulando por ser reprimido e não conseguir satisfazer nossos desejos, ela é lucrativa no final, no capitalismo, sabe? A gente se autodestruir é lucrativo, porque a gente vai ficar trabalhando igual idiotas, tipo assim. É isso que ele fala lá em 1955. É, e ele também fala, né, obviamente, da sexualidade, que é um tema que o Freud fala muito. Então, na página 55, ele fala que a sexualidade foi modificada com intuitos da sociedade civil industrial, tendo como objetivo a construção de uma relação monogâmica, né, da família e da propriedade. Daí isso dialoga muito com o livro do Engels, né, Família, Propriedade Privada, a origem da família, propriedade privada e Estado. Porque é isso, por um instinto de sobrevivência, a gente começou a se, né, agrupar em grupos de pessoas. Começamos isso com a família, no caso, né, com os filhos. Então, a gente sobrevivia mais num bando de 7 pessoas do que três. Então, vamos ter mais filhos. E você tem filho com um macho e uma fêmea, né, no caso. Então, aí se instaurou a relação monogâmica heterossexual, basicamente. E daí essas famílias foram crescendo até viraram comunidades, vilas e um estado. É, e, bom, daí durante a história da sociedade existiram vários tipos, né, de sociedade onde a monogamia ou a homossexualidade ou heterossexualidade não era um problema, a forma como a gente se relacionava, né, não era uma questão. Passou a ser uma questão é, quando a sociedade em geral começou a ficar mais complexa e desenvolvida e se expandir, né? No caso da Europa, o modo de se viver europeu se expandiu para o resto do mundo por causa do imperialismo, né? E, mas antes tinham vários tipos de sociedade, né? Por exemplo, na Grécia Antiga, a relação era monogâmica, tipo marido e mulher, mas a mulher era, né, a esposa era só para ter filhos. As relações sexuais você podia ter com quem você quiser, assim. Tanto é que era bem visto homem com homem, assim, né, a homossexualidade masculina, porque o homem era o topo da sociedade, então, e a mulher era vista como inferior, então você se relacionar sexualmente com uma mulher era meio cringe, mas, enfim, divaguei um pouco aqui, vamos voltar. É, Daí, o que mais ele fala? A sexualidade também, a sociedade industrial modificou a sexualidade porque ela reduziu a zona erógena do corpo para uma região só, né? Que são nossos genitais, assim. Porque é isso, as mãos são feitas para trabalhar, o corpo todo vai ser feito para trabalhar, então eu não posso sentir prazer no meu corpo. Só naquela região, que é a região que é usada para fecundação, procriar, criar sua família, né? Garantir sua propriedade e seus essa propriedade fazer com que ela cresça e seja passada ao longo dos anos aí para os seus herdeiros. Então, né, a sociedade civil industrializada capitalista também modificou isso pra gente, né? Daí Freud fala, né, juntando com isso, das três fontes do sofrimento humano, né? A força superior da natureza, então a gente aceitar que vamos morrer, nosso corpo vai se decompor em algum momento da nossa vida, e não tem nada que a gente pode fazer sobre isso. É, cadê?
Outra fonte é a inadequação dos nossos métodos para regular as relações humanas na família, na comunidade e no Estado. Ah, tá, isso é uma só, né? E na verdade, a força superior da natureza é uma, e a propensão para a decadência e decomposição dos nossos corpos é outra, o que está dentro da natureza também, mas ele separou como outra coisa. Então tá. Daí ele continua. Por conseguinte, a necessidade de repressão e do sofrimento dela derivado varia com a maturidade da civilização e a extensão do domínio racional obtido sobre a natureza e sociedade, né? Que é isso, né? A terceira fonte é uma fonte mais complexa aí da sociedade. A gente não tá vivendo em pequenas aldeias mais, né? A gente vive em grandes metrópoles e viver em sociedade gera aí uma cultura de hábitos, um jeito certo de se agir que machuca nossos instintos, né? Que eu queria andar pelada na rua, mano, mas eu não posso. Tipo assim, eu queria fazer várias coisas, mas eu vou ser zoada, entendeu? Então não posso. Então é isso, é uma outra fonte que vai, né, se agravando aí com o desenvolvimento da sociedade. E o Herbert Marcuse fala que se agravou a tal nível que criou o princípio de desempenho e a mais repressão aí, porque estamos falando de uma sociedade já bem industrializada em 1955. Agora imaginem uma sociedade em 2026. Tá aí, né? O questionamento. Que mais? Daí, como fugir disso? Ele fala que depois do papel da fantasia, né? Como um processo mental, independente e fundamental, a fantasia tem um valor próprio autêntico, que corresponde a uma experiência própria, nomeadamente a de superar a antagônica realidade humana. Então, gente, para tancar tudo isso, vamos fantasiar mesmo, sabe? Delusional thoughts is my passion. Ele basicamente fala isso. E também porque a fantasia guarda uma coisa do eu, sabe? Bem própria, assim, que é uma coisa que ainda não foi totalmente reprimida. É a minha fantasia, né? Mas aí, como eu me porto em sociedade, é outra coisa. Porque o princípio da realidade e do desempenho tá aí pra, né, cercear o meu prazer. E isso faz, é isso que funda a estrutura psíquica do Freud, né? Que é o id, o superego e o ego, né? O id é o nosso princípio de prazer. O superego é o da realidade, né? Que meio que, como fala? Fugiu agora a palavra. É quando você não deixa outra pessoa falar. Quando você censura, quando você censura a nosso princípio de prazer. E o ego tá ali, que é meio que o resultado dos dois juntos, gera o ego, que é o eu, né? Como eu me porto mais, assim. E daí a fantasia tá aí pra isso, pra gente pelo menos imaginar um mundo possível de eu andar pelada na rua. Tô zoando. Então tá, daí pra fechar aqui, outras frases que eu achei legal do livro é sobre o amor e o trabalho que ele fala. Está na página 192. Sobretudo, o trabalho árduo converteu-se em uma virtude, em vez da maldição que sempre foi proclamada pelos nossos remotos ancestrais. A necessidade de trabalhar é um sintoma neurótico, é uma muleta, é uma tentativa para que nos sintamos valiosos, embora não exista nenhuma necessidade particular de trabalharmos. Assim, existe, né, pra gente pagar nossas contas, mas assim, por que que a gente trabalha a mais do que a gente precisa? Porque assim, a gente não tem segurança de nada nessa vida, né? Precisa acumular dinheiro. Mas é isso, daí vem também o princípio de desempenho, porque precisa ser melhor, precisa alcançar aquilo. E é isso, a gente fica se reprimindo a mais aí, a mais repressão aí. O amor e as relações duradouras e responsáveis que ele exige baseiam-se numa união de sexualidade com o afeto. Ele colocou entre aspas afeto. E essa união é, sobretudo, resultado de um histórico de. E essa união é resultado histórico de um longo e cruel processo de domesticação, né? Tem uma parte do livro que ele fala bastante sobre o amor. É isso, como ele fala, conversa muito com Engels nessa parte, assim, sobre, né, a monogamia e como que a mulher foi subjugada aí nesse papel, em nome do afeto, mas é mais para manter a minha vida funcional e com o teu trabalho, né? Eu, o homem. É, enfim, outra coisa que ele fala que eu achei super legal.
que a personalidade, como ela é estudada na psicologia da época, aqui em 1955, vamos lembrar, não é nada mais que um indivíduo fracionado que internalizou e utilizou com êxito a repressão e a agressão. Então, o estudo da personalidade é o estudo da personalidade que deu muito certo, né, nessa sociedade doente. Então, tipo assim, por que que a gente tá, né, foi um shade aí super legal que eu achei. Ai, não anotei a página que foi isso. Mas enfim, foi só um comentário que eu achei legal. Agora, outro do livro, que é. Nossa, essa foi muito top, tá? Se preparem. O homem só é livre quando ele é livre de coações externas e internas, físicas e morais. Quando não é reprimido pela lei nem pela necessidade. Mas com tal coação é a realidade. Assim, no sentido estrito, liberdade é a emancipação de uma realidade estabelecida. Então, a gente não é livre porque a gente internalizou várias repressões, assim. A gente não é objetivamente livre. Ainda mais na sociedade capitalista, né? Porque isso é muito legal e é uma frase que eu guardo, assim, do professor José Paulo Neto, professor da UFRJ aí, que fala assim: a gente é livre para comprar uma passagem para Paris amanhã. Mas, assim, você pode comprar uma passagem para Paris amanhã, então você não é livre para fazer isso, né? E se você fizer isso, você se endivida e aí você não tá livre mesmo, né? Se você estiver endividado. Mas enfim, esse foi o livro. Não sei se não fiz um resumo bem estruturado para você estudar depois, se você tiver, se alguém estiver vendo isso, né? Se não, é isso. De modo geral, o capitalismo nos adoece de várias formas. E nesse livro ele meio que faz um ensaio falando como ele acha que isso acontece. E é um livro de 1955, mas que eu achei que condiz muito com a nossa realidade. Quer dizer, só que hoje em dia tá pior, né? Precisa escrever um outro livro. Agora falando da sociedade com esta coisinha aqui, né? Que a gente. Como é a sociedade de desempenho de 1926, por exemplo, onde a gente tá totalmente conectado aqui e trabalhando 24 horas aí por causa disso, né? Também. Então é isso. Tchau.